Frei, o que é que andou a pensar? Há muita coisa que o Frei andou a partilhar nas suas redes sociais. Não sei se é isso que marcou a sua reflexão ou é algo que ainda não partilhou nas redes sociais e quer partilhar connosco. São muitos pontos de interesse, sim, algumas coisas eu sempre partilhei, e outra. Mas aqui queria destacar dois pontos que preocupantes, que é aquela brincadeira dos, como é que chama isso? Os angolanos residentes na diáspora, que é esse teatro que criaram mais. É Move Angola. preocupante. Hã? Move Angola. Chama-se Move quê? Move Angola. A São- organização. não sabia, nem. Afinal, tem nome. Ok, ok. Sim, sim, acho que é uma brincadeira de mau gosto. E depois, acho que o mais preocupante é o ataque à caravana da UNITA e a confusão dos comunicados, né? Isso, a confusão dos comunicados. Esse é um ponto que acredito que, portanto, aqui despertou muito a minha atenção. Primeiro é que o primeiro comunicado que apareceu a circular é o comunicado da Assembleia Nacional. É preocupante que o órgão legislativo do país não tenha capacidade de comunicação, não saiba qual é o seu devido lugar. O comunicado da Assembleia Nacional, mais do que ajudar a esclarecer, criou confusão. Porque o que se esperava é que, estando deputados na caravana, naquela caravana, era mister, sim, que a Assembleia Nacional se pronunciasse em defesa dos seus colegas, dos seus filiados, não é isso? Como a Assembleia Nacional falava no seu comunicado de supostos meliantes, portanto, eu acredito logo a seguir deveria sugerir uma investigação, ok? E até instaurar uma comissão de inquérito, já que a Assembleia Nacional tem autonomia também nisto, para se apurarem os fatos. Tanto falar de supostos humilhantes e a seguir começar a falar de lições de democracia parece brincadeira, porque quando é humilhante, humilhante é ladrão, é delinquente, o humilhante é para ser perseguido e preso, não é para lhe dar lições de democracia e de boa convivência. Quanto aquele comunicado, é um comunicado que parece que, portanto, o seu secretariado, lá o Departamento de Comunicação da Assembleia Nacional, é um CAP do MPLA lá. Portanto, depois daquele comunicado, todo o pessoal do Departamento de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional devia ser demitido, porque é irresponsável, não sabe comunicar. Okay? Portanto, delinquente ou suposto meliante é para ser perseguido e não para lhe dar lições de democracia, é para pôr na O cadeia. que é que lhe chamou a atenção no comunicado da Polícia Nacional? Bom, o comunicado do Comando Cubango é também outra brincadeira. É outra brincadeira. Quer dizer, todos os comunicados, até o comunicado da Comissão de Direitos Humanos da CEAST, da Conferência Episcopal da Conferência Episcopal, também, aquilo é também outra brincadeira. Nós temos que saber chamar os cabritos pelos nomes. Se queremos falar de militantes do MPLA, então tem que se dizer que os militantes do MPLA atacaram a caravana da UNITA. E isto é um crime e, portanto, os órgãos de direito do país devem investigar e punir os infratores. Ok? E não podemos, estamos aí a falar é preciso como chama isso, respeitar as regras de democracia, da boa convivência e tal, tal. Você, quando diz as coisas, os militantes do MPLA atacaram os militantes a caravana da UNITA. Então, são delinquentes aqueles que atacaram. Os delinquentes devem ser perseguidos judicialmente e responsabilizados. Simples. Não é fazer catequese. Ok? Muito obrigado, E Frei. e Por último, sim, sim. por último a minha preocupação é, digamos, com a guerra, com as guerras no mundo, não é isso? Tanto houve a resposta ou a reação Do do Irã, Irão. sim, sim. A minha esperança, portanto, eu sabia mais ou menos como supunha, e até o Irão fez bem no sentido de dizer, pá, foi atirar umas bombas que foram caindo de uns sítios, portanto, infelizmente feriram uma criança.
É porque epa, não queriam apanhar chapada sem dizer nada, não é isso? Mas era muito importante que o Estado de Israel não respondesse, não repostasse, porque não tem interesse nenhum. Não, ninguém ganha com isto. Tanto, ninguém quer mortos. Tanto, já temos a devastação de Gaza, que acredito que a nossa geração nunca vai saber explicar, nem qualificar aquela. Portanto, era muito importante que aquilo que chama comunidade internacional, que nunca sei se existe, e o próprio Estado de Israel que espia nisso, porque, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que nunca vai para Israel, não gosto de Israel porque não gosto de ser maltratado e vou refilar. Portanto, que o Estado de Israel começasse começasse a parar também com as loucuras, né? Porque, por exemplo, aquilo é de responsabilidade de Netanyahu. O Benjamin Netanyahu, portanto, precisa de ser preso, ser punido. Portanto, Israel, as autoridades israelitas deviam começar, portanto, a considerar isso, a destituição dele e ser punido, portanto, e pararmos com essa devastação. É só isto que está. Muito obrigado, Frei. Agora estou em dúvida entre o José Gama e o Dr. Joaquim Jaime, que é o mais velho, mas acho que por uma questão de distância vou passar a palavra ao José Gama. José Gama foi apontado como o futuro presidente do movimento revolucionário. Chegou de ter acesso a essa informação. Seja bem-vindo. Mas o movimento ainda existe, né? Epa, Não é do Nito Alves. eu não sei se ouvi uma informação ali em que o Gama está a ser sondado. Então, seja bem-vindo, Gama. Obrigado, obrigado, obrigado. O que é que andou a pensar, José Gama? Andei a pensar aqui na nossa justiça, como é que ela está, e isto vai para a forma como ela está e como é que ela é usada para tráfico de influência, e é um exemplo aqui muito concreto. E aconteceu ontem em Luanda, que culminou com o arresto de bens de Bento Kangamba, né? E isso começa porque ele tem um problema com uma senhora, Teresa Gardini, na qual devia 15 milhões de dólares que seriam usados, parece que é para a campanha do MPLA, e ele pagou uma parte e restavam 5 mil. Ele tinha de devolver à senhora 5 milhões. E no passado dia 15, hoje é 16, ontem, ou melhor, esta semana, nos últimos dias, fizeram um acordo extrajudicial em que nestes 5 milhões que restavam, Bento Kangaba entregaria uma casa no Mussulo, avaliada em 2 milhões de dólares, e depois pagaria apenas 3 milhões, que iria se estender até maio. Inicialmente a senhora tinha uma advogada, Paula Godinho, mas descartou esta, e acho que para acelerar o processo foi buscar um advogado, Carlos Salumbongo, do escritório de Joel Leonardo. E este Carlos Salumbongo é que tem a reputação de fazer as negociatas e ameaça os juízes, tem a fama de que todo o processo nas mãos dele é resolvido com celeridade, porque sabem que tem uma relação de afinidade com Joel Leonardo, o pai de Carlos Salumbongo. É uma pessoa que teve uma influência também na vida de Joel Leonardo, quando Joel Leonardo ainda era estudante. Então, uma relação assim de afinidades, e eles os dois tratam-se como primos, um tio, outro como sobrinho. E neste processo foram buscar uma, uma, uma escrivã do AMBO há 2 meses, precisamente para tratar disto. E esta semana, essa escrivã, aproveitaram a ausência da juíza, a juíza está fora, e fizeram um levantamento, um processo de arresto de bens de Bento Kangamba. E nestes arrestos levaram
casa, fecharam uma das casas de um colaborador ou de um dos membros do Cabo Escorpo. Quer dizer, aquilo deveria ser só para Bento Cangamba, mas arrestaram coisas que eram de colaboradores e coisas acima do preço que estava a dívida. Parece que a senhora diz agora que a dívida rendeu juro, desculpa, e que agora está para 6 milhões. Então foram arrestar muitos bens e até fazendas do senhor que ultrapassam os valores que ele devia. E nos corredores da justiça já tem estado a se falar de que terá havido aí aliciamento, mas antes de mais a senhora parece que fez um acordo com este testa de ferro de João Leonardo, que é para o pagamento de US$ 1 milhão, que é para este trabalho todo. A senhora já terá pago 700 e falta a outra parte. Então, ao recorrerem a este testa de ferro do João Leonardo, as coisas correram rápido, conseguiram movimentar um grupo de polícias para ir ontem cercar a casa de Bento Cangamba, ali no Escala, ali nos lados se chama Sodimo, ali perto dos bairros do bairro do ex-bairro dos Marimbondos. Então, e considera-se também que o tal arresto feito parece-me que não está conforme ou é ilegal. Há movimento único, e disse também que a única entidade ali que teria capacidade de movimentar polícias para esse trabalho só teria de ser mesmo a alto nível da justiça angolana. E depois também não se arresta a propriedade da pessoa, onde a própria pessoa vive. Portanto, há ali uma série de ilegalidades que foram cometidas. ilegalidades e irregularidades, mas, sobretudo, o uso da justiça Fins para pessoais. tratarem Mas, exatamente José Gama, o esse- Bento Cangama continua a ser uma figura bastante influente no MPLA. Se com uma figura da dimensão do Bento Cangamba não há o respeito, não há um tratamento com alguma dignidade, o que é que será do indivíduo que não tem influência junto do próprio poder, da própria estrutura que manda em todos os órgãos do Estado? Pois, depois está-se a ver aqui é em casa de um militar, né? Um general reformado, e a polícia invade, faz isso, sem, estamos no estado de. Temos aqui um outro poder, que é o poder de João Leonardo, que pede por empréstimo o poder político do presidente, que o presidente João Lourenço lhe dá, e faz isso depois. João Leonardo tem este advogado também que tem um poder também por procuração que usa para controlar e manejar a justiça também para estes fins e fazerem lá esses tráficos de influência. Estamos aqui diante de uma banalização total da justiça, independentemente do que terá acontecido, e depois é um, tra- é um, é aqui um problema de dívidas e sempre e estas coisas sempre envolvem o nome do MPLA, né? O destinatário final desse tal dinheiro Era o MPLA. era capaz do MPLA. E é o MPLA que não tem É, capacidade e é coragem. coincidente com aquele caso do Higino Carneiro, né? Ele tinha o problema que usou os fundos e no fim do dia os fundos que ele usou e que lhe trouxe problema da justiça, que ele usou de um departamento para o Comitê Central, o Comitê Provincial de Luanda, era também em benefício da campanha do MPLA. Mas Porque não quando seria, a Gama, não seria a altura campanha também do MPLA assumir uma postura de defender os seus? Não, porque o MPLA, ele comporta-se como uma entidade que não usa os bens do Estado, mas usa os seus militantes para procederem com esses procedimentos, né? Irem buscar empréstimos ao banco. Temos o caso do Riquinho também, que alega que a dívida que ele tem também usou em benefício do MPLA, da JMPLA, comprou viaturas, levou caravanas da JMPLA nos festivais da Venezuela, e eles iam pedir os dinheiros aos bancos ou nos bancos
da sua forma, e o MPLA dava-lhes depois garantias de que iria depois resolver isso no momento das pessoas devolverem os dinheiros aos bancos. Só que o MPLA depois deu-lhes as costas, né? Aconteceu isso com o Riquinho, aconteceu isso aqui com o general Kangamba, também que foi pedir o empréstimo de dinheiro para usarem na campanha, e chega a essa altura também o próprio MPLA não se mete nisso, e tem aqui um outro poder em Angola, a justiça, aí por cima do senhor. Ok, José Gama, muito obrigado. A seguir, Dr. Jaime, o que é que andou a pensar? Olha, essa semana foi rica em muitos acontecimentos. O Frei Angalo, o Dr. Rui Verde e o José Gama acabaram por antecipar-se a muitas das minhas reflexões. Foste ultrapassado à direita. Pronto, esses acontecimentos fizeram tanto eco que era impossível não serem aqui ultrapassados à direita, né? Inevitável. Inevitavelmente. Mas eu como bom observador social, ultimamente tenho olhado um pouco para as vendedeiras ambulantes e ver uma reflexão, a história de muitos de nossos dirigentes. Muitos são filhos de ex-lavadeiras, vendedeiras ambulantes na altura. Pronto, não estavam aqui a deambular pela cidade, a vender pelo país, mas eram senhoras que vendiam na esquina, quiçangua, bombom assado, jinguba torrada. E muitos dos nossos dirigentes estudaram graças a esse sacrifício de suas mães. E eu olho para hoje, embora eu também esteja de acordo que é necessário reordenar a venda em Luanda, mas eu olho para hoje o tratamento que é dado em determinadas circunstâncias às vendedeiras ambulantes. Verificar um agente da polícia agarrar no sustento daquela senhora, jogar ao lixo, bater numa senhora que até tem idade de ser sua mãe, em alguns casos, tem muito polícia novo, sem a mínima preocupação. Alguns dos nossos dirigentes, no contexto atual, também seriam filhos de vendedeiras ambulantes. Se as suas mães tivessem recebido um tratamento similar a este que tem sido dado às nossas vendedeiras ambulantes, eles nem sequer teriam conseguido estudar. Nem sequer teriam conseguido estudar. Foi necessário que houvesse alguma inteligência que criou as condições para que a venda ambulante fosse feita de modo organizado e higiênico. Há um exemplo que tinha sido tentado pelo mais velho Tani Narciso, na altura que foi administrador municipal do Kazenga, que as senhoras vendedeiras ambulantes, aí na zona da Cuca, haviam chegado a um acordo com a administração. Tratarem da higiene dos locais aonde fazem o comércio, sob pena de no dia a seguir nenhuma delas estaria lá. Cada senhora passou a fiscalizar a outra, as senhoras tratavam da higiene daquele local. Mas quando o senhor foi exonerado, quem o substituiu não deu seguimento a isto. Tendo em consideração o número de pessoas, do ponto de vista percentual, para ser mais concreto, que vivem graças à economia informal. A cada 100 pessoas que têm alguma renda, mais de 80 delas vivem da economia informal. Cada uma daquelas senhoras que está na rua a vender, nas condições em que está, conta para a estatística das pessoas empregadas. Então, a economia informal em Angola tem um peso muito grande e representam não digo se essa é a expressão correta, mas ela contribui extraordinariamente, embora não seja um emprego como tal, estão ali na beira da precariedade, mas se não fosse a economia informal, a taxa de desemprego em Angola estaria extremamente alta. Eu digo e reitero, concordo com a necessidade de reordenar o comércio em Luanda, mas vamos encontrar formas mais inteligentes de reordenar este comércio. A venda ambulante não é exclusiva de Angola, há até nos países mais desenvolvidos do mundo. A venda ambulante. Nas portas do Vaticano se faz venda ambulante. Muito obrigado, Sr. Frei. Na Praça de São Pedro tem vendedores ambulantes. Sim. Na Praça de São Pedro. Então nós temos que encontrar formas inteligentes de organizar isto. Nova York
Tem sem, vendedores ambulantes. sem marginalizar essas pessoas, sem atentar contra os seus direitos. Doutor, acha que falta alguma sensibilidade na gestão da atividade económica informal? Eu gosto de conversar com os mais velhos, porque eles pronto, transportam-me na mente para outro tempo. Então, quando ouço, olha, o pai do fulano era sapateiro, a mãe do fulano era lavadeira, a mãe do fulano vendia ali na esquina do Marçal, a mãe do fulano vendia quiçangua no golfe. E esses fulanos hoje são ministros, são deputados, são generais. Foram essas mães que hoje seriam zungueiras quem geraram e sustentaram esses filhos que os ordenam que se agridem às zungueiras. Eu penso que nós temos que ser um pouco mais empáticos com as pessoas. É preciso repensar. É preciso repensar. Aqui é um equilíbrio muito difícil de ser feito, mas nós podemos procurar reordenar o comércio em Luanda, mas sem significar marginalizar essas pessoas e até violar os seus direitos, a integridade física, a dignidade. E algumas atitudes chegam a roçar mesmo a humilhação. Aqui na estrada principal de Viana, quantas senhoras foram atropeladas porque estavam a fugir um fiscal? Uma senhora foi atropelada com o bebê às costas. Quem assume aquilo? Um polícia bêbado matou a senhora Cafrique no Rocha Pinto. Temos que pensar nisso. Eu tive um colega, o engenheiro Dória, ele dizia: a África só se vai desenvolver se os africanos aprenderem a respeitar o seu próximo. Em alguns casos, falta-nos isso. Eu tenho que me colocar na pele do outro e oferecer a ele o mesmo tratamento que eu exigiria de alguém em posição de mando. Falta empatia. O mais jovem do É time... excesso de idiotice. São idiotas. É preciso começar a dizer as coisas, né? Porque o nosso problema em Angola é de idiotice. Idiotas. Quem tem a minha idade, o MPLA sempre combateu a chamada candonga. Ok? Eu sofri, tenho um irmão que é juiz. Não havia empregos naquele tempo, viver lá das modas do Estado. Nossas mães tinham que fazer, tipo, comprar uma coisa, sal no Namib e tocar isso. Eu disse que eu digo 80%, 90% das famílias vivem da vida informal. Agora, quando um idiota tem poder e não olha meios, não olha para as pessoas, porque o que é que acontece? Por que eu estou a usar a palavra feia idiota? Por quê, para ser mesmo incisivo. Por quê? Há uma pensadora, uma filósofa hoje, que é de relevo no mundo, que se chama Martha Nussbaum, que ela diz explicitamente isto. E muitos governantes têm uma relação de desprezo e nojo em relação aos pobres, em relação ao seu próprio povo. Em África é assim. Quem tem um mínimo de poder estabelece uma relação de desprezo e nojo em relação ao pobre. Mas isso não acontece com Angola. Os governantes de Angola pelo menos são um pouco mais sensíveis. Não, olha, a palavra não é sensível, não, é assim mesmo. Até o guarda, mano. Você, portanto, o guarda, você vai numa empresa, o primeiro que tem a atitude de humilhar é o guarda. Quer dizer, basta ter um mínimo de poder, isto a falar na igreja, nem em qualquer sítio, basta ter um mínimo de poder, estabelece uma relação de desprezo e nojo em relação ao pobre. As pessoas mais fracas. A palavra que se usa hoje, que foi criada por uma filósofa espanhola, chama-se aporofobia. Aporofobia. Não é muita vezes traduzido em poucas palavras, de forma mais... Quer dizer, o desprezo do pobre. Tá? O desprezo do pobre. E esta palavra é genérica. Mesmo hoje em dia, por exemplo, a Europa fala de muito... Não quer imigrantes. O que a Europa não quer são os pobres. Ok? Porque se vem um imigrante rico, fazem festa. Porque senão o turismo não funciona. Ok? Se você, portanto, o problema nosso é exatamente esse. Muito obrigado. Muito obrigado, Frei. Como era só um ponto de ordem ou um adicional à reflexão à reflexão do Dr. Jaime. Chiplique Eduardo, vamos à sua reflexão.
Boa tarde, assim, boa tarde, ouvintes. Também vou dar um adicional àquilo que o Gama se referiu em relação ao processo assim, do Bento Kangamba. É uma ação executiva para pagamento de quantia certa. Se chegamos na fase da penhora, significa que o senhor Bento Kangamba tenha sido citado para pagar em 10 dias o valor da dívida ou indicar bens à penhora. Não o terá feito e este direito é devolvido ao exequente, que é no fundo a credora. E esta indica determinados bens e o passo seguinte é o tribunal penhorar esses bens. Ficam na posse da credora ou da exequente, dando a possibilidade do executado, no caso do senhor Bento Kangamba, de reagir, dizer, por exemplo, o que disse aqui há pouco tempo Gama, que os bens que ou então conformar-se com a respectiva penhora. Ou seja, esta questão da diligência para penhorar é um procedimento judicial normal. Não poderá, no exercício dessa diligência, haver alguma ilegalidade. Mas podem ser cometidos alguns erros. E principalmente aquilo que nós já temos dito aqui. Isto aqui não é uma providência, isto não foi uma providência, um arresto, um arrolamento, não foi, isto foi, é uma ação executiva, significa que cumpriu a sua tramitação normal, portanto, e não é bem que haja alguma... Mas explica se houve alguma influência, alguma mão invisível. Explica. Dominam o caso? Tem informações adicionais sobre esse caso? Não estou a explicar tecnicamente. Mas eu não queria aqui o que se pretende é fazer uma análise objetiva do caso. São duas coisas. Não são duas coisas. O procedimento normal. Sim. Análise ao facto em si. É um facto em si. Porque o que o Gama aqui levanta... Explica, aqui o que o Gama levanta... o procedimento para compreender se os factos casam ou não com o procedimento. O que eu estou a dizer aqui isto é uma ação executiva. O senhor Bento Kangamba terá sido citado, quer dizer, tomou conhecimento da existência disso, porque na fase em que se encontra o processo, ele não é surpreendido, como se não soubesse, não é surpreendido de que existe um processo sobre isso, não. Ele ainda é citado, dá essa possibilidade de ser citado, de ele próprio pagar voluntariamente ou indicar bens, este é um aspecto. O segundo, este processo só nasce quando há uma sentença, ou nós chamamos de título executivo, um documento probatório da existência da dívida. E isto é fundamento de uma ação executiva. Portanto, tecnicamente, esses elementos... Chipiluca, é o seguinte, tu estás aqui a avaliar as normas, os procedimentos, e aqui os elementos que foram trazidos pelo Gama é que essas normas não foram respeitadas, até porque houve um acordo, fazendo fé às palavras do Gama, entre a senhora e o Bento Kangamba, de que o Bento Kangamba iria cumprir, portanto, fazer a liquidação da dívida até o próximo mês de maio. Partindo desse princípio e daquilo que está a dizer, então, há uma clara violação das... Sim. Não, um momento só. Este acordo, devemos saber em que momento foi feito, primeiro. Segundo, isso caberá aos advogados do Bento Kangamba responder, ou o Gama, que tem mais informações, poder responder efetivamente se isso... Se juntaram aos autos. Ok. Se juntaram aos autos, aguardariam apenas a homologação. Sim, doutor te explica. Doutor Jaime, sim. Doutor Mas esse não é o assunto principal da nossa conversa hoje. Eu sei, é só para pedir alguma cautela, alguma prudência, o doutor te explica, porque há muitos meandros desse processo que não são do conhecimento, o doutor te explica, e seria muito arriscado aqui... fazer um juízo de valor. Não só um juízo de valor, mas se posicionar mesmo relativamente à legalidade deste processo.
O que o Gama disse, Doutor Jaime, acho que não está a ser percebido. o que o Gama disse está Eu não em estou- conformidade com as informações também de que disponham. O doutor também dispõe dessas informações. Pronto, não os posso dizer aqui porque eu as obtive pronto, de modo Mas confidencial. aqui houve efetivamente alguma Jaime, ação eu não estou- ilegal por Doutor parte Jaime, Doutor de quem tomou essa decisão de Eu não é um estou- arresto eu não estou ou a discutir qual é a o expressão mérito. exata que se pode usar? É um Eu não estou- arresto, o que é que aconteceu? Não, o Tiplica inicialmente começou muitíssimo, Em teoria, começou muitíssimo bem, mas há coisinhas nesse processo que não cumpriram estritamente aquilo que a lei recomenda. Imagina, eu tenho que executar bens do Horácio. Exatamente. Vou executar até os bens do motorista do Horácio, da empregada do Horácio, da lavadeira do Horácio. Bens que não estão na esfera patrimonial do Horácio, por exemplo. é o que aconteceu. Vamos deixar que os advogados do General Kangamba interponham o competente recurso de modos a que se reponha a legalidade. Mas aqui os juízes Doutor Jaime, nunca são... doutor Um momento, só Jaime, explica. sempre Os que- juízes nunca são Sempre responsabilizados que nesse deixar tipo de palavras. ações. Podem ser responsabilizados se provar que eles agiram com dolo ou falharam no seu dever de diligência, verificação completa dos fatos, de todos os elementos para poderem decidir. O juiz não está imune à responsabilização pelas decisões que toma dolosamente para prejudicar as outras pessoas. Muito obrigado. Eu vou voltar ao Dr. Rui para entrarmos. Chipilica, já Olha, volto a deixa ser... eu- Vamos aproveitar Deixa o eu concluir tempo. o raciocínio, senão não- Não. Nós temos o principal, o que eu disse. temos o tema principal, já são 17h50. Agora, Senão não vamos. Não deixa eu vamos. concluir. Era o que eu estava a dizer. Sim. Não, Na senão não forma vamos. a minha- a minha Não. pensadora, Chipilica, senão não, O que- não o que a entramos minha no tema. pensadora- Não entramos no tema principal. Vamos passar a palavra ao Dr. Rui Verde. Dr. Rui Verde, hoje queremos analisar um tema que desperta interesse a muitos angolanos. Queremos olhar para a Sonangol como a maior empresa pública do nosso país, que desempenhou um papel bastante importante no processo da acumulação primitiva de capital e, principalmente, é um ponto estratégico na manutenção do poder. Qual é a visão que o doutor tem sobre a Sonangol, essa galinha de ouro do Estado angolano? Bom, a minha visão é que a galinha já não põe nem ovos de prata, nem de bronze, e nem sei se põe ovos de galinha mesmo, propriamente dita. Possivelmente porá alguns ovos podres e pouco mais. Na realidade, a Sonangol de galinha de ovos de ouro, a partir de alguma altura, tornou-se no centro, no cancro, na podridão da economia angolana e depois por alastramento da política. Portanto, neste momento é uma empresa que necessitava de uma grande reformulação. Indo ao concreto, em 2023, a Sonangol tem uma quebra dos resultados de 41%. Portanto, é uma empresa que já não contribui para o progresso, a prosperidade de Angola. Se é que alguma vez contribuiu no passado, e essa é uma questão que podemos discutir mais à frente, mas para já vamos sentar na atualidade. Na atualidade, é uma empresa que está em declínio, em decadência, e o que tem visto é que depois de umas afirmações simpáticas em 2017, 2018, de reestruturação da Sonangol, de privatização parcial, e isso é importante, da Sonangol, da Caixa Negra. Fechou-se e está lá a Sonangol, estão lá uns senhores que de 6 em 6 meses aparecem a fazer uns discursos acompanhados por uma operação de marketing muito grande, apresentam resultados que geralmente são piores que os resultados do ano anterior, dizem que a culpa é do preço do petróleo, mas que está tudo a correr muito bem. Ora, a realidade é diferente. Se repararmos, e podemos comparar a Sonangol com a Galp, em que a Sonangol até participa, a Galp em 2023
teve o maior resultado líquido da sua história. Portanto, foi o ano da história da Galp, a empresa petrolífera portuguesa, em que teve maior lucro. No mesmo ano em que a Sonangol diminui o seu lucro em 40%. E ambas lidam com o mesmo bem, isto é, com o petróleo. Portanto, o preço do petróleo não pode justificar a quebra da Sonangol e o lucro da Galp. Ao mesmo tempo, as 5 maiores companhias de petróleo do mundo privadas, a BP, a Shell, a Chevron, a Exxon e a Total, entre 2022 e 2023 tiveram mais de 280 mil milhões ou bilhões, como dizem os ingleses, do lucro. Quer dizer que os lucros também dispararam devido à guerra da Ucrânia. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos, enquanto as empresas petrolíferas um pouco por todo o mundo aumentam os lucros, e podemos discutir se isso é moral, se não é moral, se etc., devido à guerra da Ucrânia, devido a todos esses problemas com o petróleo russo, devido ao relançamento da economia a seguir ao Covid, a empresa angolana que sustentaria a economia angolana diminui o lucro 40%. Portanto, há aqui, obviamente, um problema, e é um problema que já vem de longe, na minha opinião, vem do tempo do Manuel Vicente, que é o grande coveiro da Sonangol e por arrasto da economia angolana. Portanto, há aqui um problema de investimentos da Sonangol, de gestão da Sonangol. Como ponto, podemos encontrar de equilíbrio hoje a Sonangol, que é considerada a maior empresa pública nacional e estratégica para aquilo que é a definição da política económica do Estado angolano, encontra-se falida, podemos assim resumir. Falida, eu não diria, mas o que eu digo é que já não põe ovos. Até uma empresa, podemos chamar uma empresa de médio porte, mas que já não tem o grau de investimento e de gestão para ser a empresa propulsora da economia angolana. Isso é uma ilusão. Acabou. Tem que se pensar da Sonangol de outra maneira, porque já não é a Sonangol que puxa a economia angolana. E, por este andar, ser uma empresa 100% pública, não se sabe exatamente o que lá se passa, a tendência será sempre para piorar. Este é o meu ponto. É o seu ponto de vista. José Gama. Sim. Já volto a si, Dr. Rui Verde. José Gama. Sim. José Gama, a Sonangol, desde a década 80, 90, foi sempre uma empresa em que não só o seu processo de recrutamento, o seu processo de organização, teve sempre o controle da Presidência da República. E muito do que se criou como ponto da criação dos nossos ricos passou pela Sonangol. Que Sonangol temos hoje, José Gama? Bom, fazendo uma comparação entre a Sonangol da era dos Santos e a de Lourenço, é que antes a Sonangol era dominada por figuras próximas ao presidente, incluindo familiares, e o presidente controlava também de perto. Operava com pouca transparência, muitas das vezes envolvidas em acusações de corrupção e má gestão. A Sonangol funcionava também como uma espécie de banco que dava patrocínios até às igrejas, aos clubes de futebol, e também, no fim, havia poucas reformas significativas e a empresa era vista como um instrumento do governo para distribuir recursos e influência. Com a governação de João Lourenço, houve a implementação de reformas, né, empresariais. Foi revogada a nomeação da filha do anterior presidente e substituída por uma nova liderança, isso já no início do mandato de João Lourenço.
para foram implementadas também medidas para aumentar a transparência, incluindo auditoриas externas, divulgação de relatórios financeiros detalhados, embora também com algumas reticências, e também foram introduzidas reformas para e aumentar também alguma eficiência operacional. E aqui o foco na profissionalização da gestão e na promoção da concorrência no setor da energia. Angola passou a ter uma agência de gás, embora já deixada em alguma competência ou melhor, havia uma competência que era da Sonangol e passou para essa agência. Houve aqui uma descentralização de poder e funcionou. É uma empresa também que vamos dizer que é uma das mais pesadas do país. Numa fase inicial falava-se que ela estava até 2019, estava avaliada em 50 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Depois esse número foi diminuindo. A Bloomberg já em 2021 dizia que estava avaliada em 25 bilhões. Depois a Fitch foi dizendo que está em 20. Quer dizer que a Sonangol, independentemente das mudanças que vai sofrendo, tendo, ela também está a perder o seu valor. Pode ter perdido porque também houve o desmame que foi para a agência de gás. E, em suma, antigamente a Sonangol funcionava como se fosse um governo, um governo paralelo e não só paralelo, como também independente, e não só prestava contas diretamente ao chefe do executivo. Frei Angalo, é contigo. Sonangol, a acumulação primitiva de capital começou por ali, e há quem diga que parte da desgraça que o país hoje vive tem muito que ver com a forma como essa grande empresa foi gerida e como é que o dinheiro de todos nós foi utilizado para beneficiar um número reduzido de compatriotas. Qual é a visão? O que é que o Frei Angalo sabe sobre a Sonangol? Frei Angalo? Portanto, eu não vou falar dos aspectos técnicos, tanto que me ultrapassam, eu vou falar como povo em geral, como se diz, né? E a verdade é que depois da saída digamos, no fim do mandato do Manuel Vicente, já se falava muito da falência da Sonangol. Portanto, a própria Isabel dos Santos, depois que entra, encontra, digamos, uma empresa praticamente falida, né? Já naquela altura, quando a Isabel dos Santos entra. E o fato simples e visível é que, tanto o desempenho desta empresa não é notável na arena nem nacional, nem na arena internacional. E, digamos, a utilidade, a imagem que a Sonangol tinha há uns 20 anos, já não a tem hoje. Portanto, ela continua a existir, porque está aí. E depois, digamos, aqui para falarmos a questão da acumulação primitiva a acumulação primitiva de capitais, portanto, essa foi uma opção de um discurso feito por José Eduardo Santos em 2009, se não me engano, o discurso está aí. Mas era toda uma cadeia, porque devemos pensar que naquela altura, praticamente tudo que era economia andava à volta do MPLA. Aquilo é assim. Portanto, é empresário, tem que ser do MPLA. Se não é do MPLA, tinha que ser do MPLA. Portanto, não havia investimento, ninguém poderia investir em Angola sem autorização do MPLA. Se você tivesse a fazer algum investimento e não era do MPLA, tinha que ser do MPLA, senão ia à falência. Portanto, nós temos uma economia ainda comunista, gerida pelo partido. E João Lourenço começa com a ideia de uma abertura,
ok? De uma ideia de abertura no mercado, mas encontra um mercado que já nem existe, porque o grande problema que nós temos num país, e se fala de investimentos, se fala de atrair investidores, você precisa ter mercado. O investidor não é igreja católica para vir e oferecer coisas. Então, a Sonangol era o lugar onde muitos iam pegar envelopes. Não trabalhavam no Sonangol, mas recebiam envelopes. Portanto, é uma empresa que continua aí. Eu não sei se ainda tem grande influência na manutenção do poder. Não sei se ainda tem grande influência, porque não percebo, ok? Não tenho uma percepção de que a Sonangol seja um lugar que esteja a atrair os interesses dos donos disso tudo, tá vendo? Dos donos disso tudo. Portanto, eu acredito que é uma empresa com tanto de falência. E depois, a saída de Isabel dos Santos, a entrada ela entrou com um monte de gente. Quando saiu, também saiu com um monte de gente. Portanto, colocaram um senhor mais velho aí, não sei, portanto, aquele senhor para mim devia estar já aposentado. Quando você chama um aposentado para liderar a melhor empresa do país, é que aquela empresa só está aí, tá vendo? Só está. É como o Ministério da Cultura, tá vendo? Portanto, foram buscar um aposentado que já não consegue ficar bem de pé, mas está aí. Ok. É a Sonangol. Doutor Jaime, é a sua vez. Falar da Sonangol é falar daquilo que temos de melhor em termos... ok. É falar do que temos de melhor ou tínhamos de melhor. Sim, a Sonangol é aquela... Parece aquela pessoa, a mal amada, mas necessária. Tem um passado que não orgulha todos nós. Foi, durante muito tempo, o saco azul para o processo de enriquecimento. Foi selecionada para acumulação primitiva de capitais. Naquele contexto, a visão política entendia que tinha de ser assim. Uma decisão tomada provavelmente em 2003, com a aprovação da Lei de Fomento Empresarial Privado. E todo o setor empresarial público, naquela altura, que dispunha de alguma robustez financeira, foi chamado a contribuir, foi chamado a viabilizar as pretensões políticas em sede daquela lei. Mas, desde que o presidente João Lourenço tomou posse como presidente da República, e convidou o ministro Diamantino de Azevedo para dirigir o Pelouro, que iniciou então um processo de reestruturação no setor. Como disse o Gama, está a Agência Nacional do Petróleo e Gás, que ficou com a função concessionária, porque era tudo para Sonangol. Sonangol era concessionária e operadora ao mesmo tempo. Dentro ainda desse processo de reestruturação surge também a Agência Nacional de Recursos Minerais. Retira-se também a função concessionária da Indiama, e a Indiama fica apenas como operadora no setor dos diamantes. A Sonangol lançou o processo, um programa de, como é que se chama o programa? Um programa de reestruturação interna, que visa então retirar a empresa dos negócios não nucleares, que eles chamam de negócios no core, para que a Sonangol se especialize como uma empresa de energia como tal, no setor de petróleo, gás, energias renováveis. Tanto é que, no âmbito do processo do programa de privatizações em curso, tem estado a libertar-se de alguns ativos não nucleares, rede de hotéis, aviões, embora a Soneira depois o Conselho de Administração tenha repensado o posicionamento dela em relação à Soneira, mas libertou-se de muitos ativos que não faziam parte... Eram mesmo ativos ou supostos ativos? Se fossem supostos ativos, não estariam à venda, né? Não estariam dentro do programa de privatizações. Então, falar de ativos, incluindo as participações societárias, empresas que a Sonangol tinha muitos tentáculos, tinha participações em muitas empresas. Se nós formos ver o decreto presidencial 250/19, de 5 de agosto, que institui o programa de privatizações, vai encontrar um conjunto de empresas em que a Sonangol é entidade participante. Era acionista. Acionista, efetivamente. Em alguns casos até sócia, só para ver a dimensão de como ela havia
se metamorfoseado fora do setor de petróleo e gás. Então, há um processo de reestruturação da própria empresa. A essa altura, pela informação que disponho, está-se a preparar a Sonangol, embora se tenha postergado a abertura do seu capital social e dispersá-lo em bolsa, está-se a trabalhar no sentido de se ir anualmente eliminando as reservas que as auditorias, que o Conselho Fiscal e a Auditoria têm estado... Aqui o Dr. Rui Verde acabou por introduzir um elemento bastante interessante. Diz que os resultados que têm sido apresentados refletem apenas um desejo mais de marketing que propriamente daquilo que são os resultados efetivos. Mas os resultados podem ser mensurados. Os resultados operacionais são justificáveis. Repara, em 2022, como disse o Dr. Rui Verde, teve um resultado líquido de 5,3 mil milhões de dólares, naquilo que chamavam 5 bilhões de dólares. Em 2023, estes resultados operacionais caíram para 3,1, com um declínio de 2,2 mil milhões de dólares. Mas a justificação apresentada, embora eu penso que se podia ir mais a fundo e não apenas colocar aqui a questão da guerra, porque vimos que em 2022, quando inicia o conflito, houve efetivamente como resultado das sanções impostas à Rússia, a sua redução na participação do setor petrolífero, justamente como fornecedor para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos, virou tudo para a Ásia. Em 2022 o mercado enervou-se e o preço médio do petróleo em 2022 foram 102,21 dólares por barril, em conformidade com as ramas produzidas em Angola. Em 2023, se está recordado, a administração Biden, muito pressionada pelo mercado, teve que revogar determinadas licenças de exploração petrolíferas que ele teve que desrevogar, se essa expressão utiliza, porque o Trump deixou aquelas licenças, ele entrou com a agenda ambiental, revogou aquelas licenças, mas em 2023 ele foi obrigado a recuar, e então os Estados Unidos da América aumenta a sua produção petrolífera, hoje está a produzir cerca de 16 milhões de barris de petróleo dia, os Estados Unidos, põe-se na fila para substituir a Rússia como maior fornecedor de petróleo para a Europa, passa a exportar petróleo e essa produção de petróleo norte-americana colocou alguma pressão no mercado e o preço médio em 2023 foi de 82,04, com um declínio no preço de 20 dólares. 20 dólares é um valor significativo. Quer dizer, na comparação homóloga 2022-2023, o preço médio das ramas produzidas em Angola sofreu um declínio de 19,73%. Naturalmente que a Sonangol, enquanto empresa de petróleos, sentiu isto. Faz todo sentido o que o Dr. Rui Verde disse. A Galp, naturalmente, teve um lucro extraordinário. Não vamos esquecer que a Galp tem uma grande capacidade de refinação, o que a Sonangol não tem. Que a Sonangol não tem. A Galp tem muita capacidade de refinação. As maiores petrolíferas do mundo também têm isso, uma grande capacidade de refinação. Coisa que a Sonangol não tem, infelizmente. E para piorar, tem que gastar quase 4 bilhões de dólares anuais para importar derivados de petróleo que depois colocam o mercado a um preço abaixo da metade daquilo que custou lá fora. Então, há questões aqui que é preciso compreendê-las. O João Lourenço disse que o combustível consumido em Angola, a maior parte é comprado. Sim, é comprado lá fora. Imagina, se hoje nós tivéssemos que pagar o preço real da gasolina, estaríamos a pagar a 1.000 kwanzas, mais ou menos. E nós estamos a pagar a 300 kwanzas. Esses 700 kwanzas caem em algum saco roto. No fim do dia, isso se reflete nos resultados operacionais da Sonangol. Porque se for saber ali, aquele gabinete que trata das questões entre a Sonangol e o Ministério das Finanças vai ver que o Estado nem sempre honra com seus compromissos relativamente aos subsídios a preços que tem que dar a Sonangol para ter o combustível ou conforme nós pagamos. Então aqui os números felizmente ajudam a explicar e sem esquecer que do ponto de vista da produção petrolífera em Angola, não estão a ser feitos grandes investimentos nesse momento, embora haja esforços em relação à bacia do Namibe, alguns campos que têm que ser reinvestidos neles.
reinvestidos neles, mas a nossa produção petrolífera em Angola ainda não respondeu em conformidade. Continua abaixo das expectativas. Continua abaixo das expectativas, infelizmente. E ficou sem mercado. Agora que saiu do OPEC, ficou sem mercado. Né? A não ser onde estão a vender o petróleo. Não, o mercado continua. O mercado chinês. Não, o mercado continua, só que deixa de fazer parte daquele cartel onde tinha alguma proteção, onde tinha alguma informação privilegiada, onde podia consertar posições a nível do mercado do petróleo e gás. Sai daquele cartel, decidiu agora ser mais autônoma, provavelmente há outros motivos lá atrás, mas isso não mexe com... Quem são nossos clientes atualmente? O maior cliente? A China, Frei, a China. A China comprou, mas a China continua a ser um grande mercado. Continua a ser um grande mercado. O Irão e a China, tanto compraram antecipadamente o petróleo, não esqueçam da Venezuela, hein? Pensa isso. Sim. Em relação à Venezuela, não é muito bem uma compra, foi uma forma de poderem contornar as sanções e esses países fornecerem bens que estão sancionados para a Venezuela. Chipelique Eduardo está calado, é a sua vez. Não tive o meu minuto, mas pronto. A atual situação. Consumiu o seu minuto com a questão de Cangamba. A situação atual da Sonangol continua a ser preocupante, porquanto, olhando só para o Orçamento Geral do Estado, com o petróleo, a principal referência, as receitas do petróleo são, no fundo, o combustível e o orçamento, a fonte principal do orçamento. E o problema que estamos tendo é a própria gestão e o investimento que o Dr. Jaime sofreu há pouco tempo, não fizemos durante esse tempo todo. Agora estamos numa correria para a refinaria, quando no momento que devíamos ter feito este investimento, não o fizemos. Portanto, continuamos a ter as dificuldades de que nós temos apenas matéria-prima e estamos dando o preço que está no orçamento de o preço do barril no orçamento de 2024 este ano são $65. Até março, segundo o Jornal de Angola, estava oscilando entre $71 e $75. E a teoria da diversificação da economia continua a ser fracassada. E olhando para o modelo de gestão dos recursos e das receitas da Sonangol, hoje, por exemplo, já ninguém fala do Fundo Soberano. Onde é que está o Fundo Soberano? Com o surgimento do presidente João Lourenço, disse que o fundo foi para o PIM. Mas existem muitas obras paradas, muitos pagamentos não feitos, portanto, não estamos a tirar vantagens estruturais para a consolidação da própria economia. O que é que isto depois vai resultar? Vai chegar uma fase em que não vamos conseguir, já tivemos aqueles momentos difíceis do petróleo e não temos outra fonte de receita para ajudar. Há esta questão também, que agora levantou-se ultimamente, a questão da nova pauta aduaneira, onde foram encarecidos determinados produtos que, segundo o executivo, os produtores nacionais podem fazer. Na Chibia consegue-se fazer o feijão, por isso é que adicionaram a taxa não se come, aqueles produtos da Chibia não se comem, meu. Não brinquem. Mas agravaram alguns produtos, no sentido de que nós, os nacionais, podemos produzir o suficiente para garantir o sustento das famílias. Então, se a Sonangol é a principal fonte de receita do Estado e ela está com dificuldades, e o pior é, outras empresas públicas que também poderiam ser fontes para as receitas do Estado praticamente não funcionam. Por exemplo, de diamantes não se diz nada, da exploração do diamante. E existem outros minérios que podiam ser explorados
e que poderiam também suavizar o sufoco que tem o nosso Orçamento Geral do Estado. Portanto, estamos há muitos anos, ou praticamente desde a criação, desde a independência, a olhar para Sonangol e mais nada. E o cenário mundial determina também a nossa condução. E há outro aspecto muito interessante que era preciso também dizer aqui, e carecia sempre, é a seguinte: sempre que o preço do barril é muito superior ao orçamento, há revisão orçamentária. E quando quando é superior não há, quando é inferior há, e quando é excedente do petróleo, a própria Assembleia Nacional, que devia ser o órgão para garantir que essas receitas, porque o orçamento vai sendo excedente, as receitas vão sendo excedentes e nada se faz. Durante este período, só de 2012 até agora, já temos vários momentos onde até muitas vezes o preço do orçamento era 35 e o preço do mercado era 100, 150, já chegamos até a $150. Portanto, tivemos um momento que devíamos ter aproveitado. Bom, deixe-me só uns segundos prévios sobre esta relação que o Dr. Jaime fez e muito bem entre o preço do petróleo e os resultados da Sonangol. Eu tenho as minhas dúvidas em relacionar, isto é uma coisa um bocado técnica e até posso nem ter razão, mas enfim, tenho as minhas dúvidas em relacionar o preço médio durante um ano com os resultados da empresa nesse mesmo ano. Porque, como sabemos, os contratos de petróleo muitas vezes são contratos futuros, contratos a prazo, em que as oscilações de preço só se refletem passado alguns tempos. Por outro lado, há as famosas relações com a China e do petróleo da China, que muitas vezes têm um preço fixo. Portanto, eu não atribuiria demasiada importância a estas oscilações do preço do petróleo e à sua relação com os resultados finais. Por outra via, tem razão em relação à questão da refinação da Galp, mas devo salientar que a Galp fechou uma das refinarias, a de Matosinhos, e com isso aumentou o lucro e não diminuiu. Portanto, a coisa tem que ser analisada mais numa perspectiva, não vamos entrar aqui técnica, e eu creio que há muito por fazer na Sonangol. Para mim, a grande solução é aquela que eu já estou a defender há 5 ou 6 ou 7 anos, que é o que eu chamo a privatização parcial em 3 tranches, para investidores estrangeiros, para investidores nacionais e para trabalhadores, abrindo precisamente a gestão da Caixa Preta e a auditoria da Caixa Preta a um núcleo novo de pessoas e que ao mesmo tempo tragam investimento, porque o problema principal da Sonangol, e como referiu também o colega Dr. Jaime e os outros colegas também, é um problema de falta de investimento. Ora, o Estado já não tem capacidade ou não tem tido capacidade para investir nos novos poços de petróleo ou em metodologias de petróleo mais barato, e o petróleo angolano é caro, e é necessário surgir novo capital que permita à Sonangol investir, porque se a Sonangol não investe, fica exatamente a pouco e pouco vai definhando e não se consegue transferir para ser uma empresa bifurcada, como eu acho que deve ser, em petróleo e energias renováveis. Portanto, resumindo, a solução passaria sempre, como foi anunciado em 2017, pela privatização parcial da Sonangol. E o que se tem verificado ao longo destes anos é, utilizando razões técnicas como essa de eliminar as reservas que os auditores põem e outras, vai-se sempre adiante a privatização parcial. Não é que a ideia política que fica, é que por alguma razão se prefere ter o controle da gestão da Sonangol, o controle da Sonangol, em vez de deixar entrar um vento fresco para dentro da Sonangol. E eu julgo que é esta a questão aqui que está em jogo, é deixar entrar pessoas e capitais novas, mas que também vão saber o que se passa da Sonangol, ou manter a Sonangol fechada e não destapar os vários problemas que agora vão sendo, digamos assim, geridos.
aceito que estão a ser mais bem geridos do que no passado. Parece hoje evidente que a gestão de Manuel Vicente na Sonangol foi uma espécie de ouro de Brasil no século XVIII em Portugal. Portanto, ele conseguiu, o Dom João V em Portugal transformou o ouro em pedra, e o Manuel Vicente transformou o petróleo em pedra, isto é, em edifícios por todo o lado, e nada mais. Isso parece óbvio que o problema da Sonangol e a falta de investimento reside na gestão da Sonangol, mas parece óbvio que neste momento se tenta uma gestão demasiado cautelosa, não abrindo ao exterior como me parece que é necessário. E o resultado final será, agora no petróleo, há a teoria de o último que fica, isto é a teoria da Arábia Saudita. Eles vão robustecendo a empresa petrolífera deles, a Aram, para ser a última a fechar quando daqui a 30, 40 50 anos. ou 100 anos acabar o petróleo. Enquanto a Sonangol parece querer ser a primeira a fechar, e esse é o problema. Calma já. José Gama. Ora, essa era uma questão para o Dr. Rui Verde. Era uma questão. Sim. Se a Sonangol, tendo hoje toda a participação do Estado, tem essas dificuldades todas, privatizando parcialmente, não será pior? Já vamos voltar, já vamos fazer essa análise da privatização. Eu quero que eu estou a desafiar-vos, José Gama, estou a chamar por si. O que é que podemos encontrar nesta caixa preta da Sonangol? Há muita coisa da Sonangol que é desconhecida. E a Sonangol tem em volta de si um mistério. Foram feitos vários investimentos, aqui o doutor já acabou já por adiantar alguma coisa. O que é que podemos encontrar lá no fundo do baú da Sonangol? Bom, um dos itens que podemos encontrar é a Sonangol China. A Sonangol China é um clone da Sonangol, que é uma empresa que foi legalizada e registrada em Hong Kong por Manuel Vicente, que usava as siglas da Sonangol, tudo da Sonangol, mas oficialmente não tinha uma ligação com a Sonangol. A ligação que havia era que ela foi criada também com fundos da Sonangol. E esta empresa, a China Sonangol, estava com Manuel Vicente, os Copelipas, e o FIO, nos termos da transparência e da boa governação, era a criação de uma sindicância ou de uma CPI, Comissão Parlamentar de Investigação, para olharmos para as contas da Sonangol. E o governo do presidente João Lourenço rejeitou. E a sua rejeição indica que havia ali muita coisa não clara, para não usarmos termos sujas, que o governo queria esconder por baixo do tapete, que é para as pessoas não saberem. Portanto, coisas idênticas a esta China e Sonangol, deveriam haver também outras que a Sonangol foi se envolvendo e que as autoridades entendem que ninguém sabe até financiamentos às campanhas políticas também do MPLA, que muitas das vezes os partidos políticos já tentaram sugerir que a Sonangol desempenhava este papel. De alimentar as campanhas políticas do MPLA. Horácio. Sim, Frei. Se me permite, portanto, sempre só para dar seguimento aí ao que o Gama estava a dizer. A Sonangol, por muito tempo, passou a oferecer dinheiro, não era preciso apresentar um projeto em condições, davam dinheiro. Portanto, o dia que se abrir a caixa preta da Sonangol, até muitos padres e bispos, eventualmente, podem ir parar na cadeia. Isso, eu quero aqui lembrar a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, os bispos católicos, fizeram uma crítica falando da corrupção. E esse detalhezito acredito que é relevante. E em reação àquela crítica de denúncia à corrupção, Higino Carneiro disse: muitos bichos receberam também dinheiro e nunca apresentaram as contas. Ok? Higino Carneiro disse isso. E isso para quer dizer que o nosso problema em Angola e o problema da Sonangol chama-se gestão. Nós sabemos,
não se gere, não gere-se mal. Não existe mais gestão, portanto, que eles não sabem gerir. E então, onde saía dinheiro e se dava dinheiro à toa, vinha da Sonangol. Portanto, todo mundo, houve uma altura, o José Gama, acredito que já nessa altura o Clube K já estava ativo. Lembra-se muito que tudo que era pedido ia para Sonangol e bastava ter um amigo lá dentro, um corredor, para você ter acesso, para ter o dinheiro. Okay? Mesmo eu falo aqui a nível da igreja, nós depois temos que meter regras dentro, dizer que não é que cada um acorda de manhã, vai para Sonangol e solicita, faz pedido, porque acontecia casos que recebiam mesmo, tá vendo? Recebiam mesmo, e depois não tinha projeto, no final não tinha nada. Okay? Muito dinheiro que saiu da Sonangol acabou em nada, não se fez investimentos. O grande problema é este, nós gerimos mal os recursos. Okay? Gerimos mal os recursos. E eu, honestamente, eu digo, falo como leigo, a Sonangol não tem o mesmo peso que tinha há uns 10 anos, em termos de imagem, em termos de influência. Eu quero aqui recordar que a Sonangol tinha, inclusive, filial no Iraque, tanto antes daquela guerra. A Sonangol estava presente em muitos países. Eu acredito que já não tem mais nenhum país atualmente. Não sei se alguém sabe. Mas no Iraque foi um péssimo investimento. Há determinadas análises de riscos que não foram feitas quando fomos atender ali. Mas aquela foi uma iniciativa que mereceu bastantes elogios de muitos analistas aqui no nosso país, Dr. Jaime. Não, é que naquela altura havia uma componente geopolítica, coincidiu, né, com o apoio norte-americano com o fim da guerra em Angola, só para contextualizar bem, com o fim da guerra em Angola, porque o fim da guerra em Angola coincide com a invasão norte-americana no Iraque. Depois os Estados Unidos decidiu convidar os seus amiguinhos para participar nos esforços de reconstrução do Iraque. Em Angola, mais ou menos ali endividada moralmente com o amigo americano, então teve que sacrificar alguns milhões de dólares da Sonangol para fazer um investimento no Iraque, mas que depois a Sonangol teve que se desfazer daquele investimento no Iraque. Dr. Jaime, há algo que desperta muita atenção em Angola e que merece alguma reflexão da idoneidade e da honestidade dos nossos pesquisadores, dos nossos analistas. Quando o Estado angolano toma uma decisão, há um apoio quase massivo, as pessoas apoiam aquela decisão. Mas quando essa decisão é revogada, é provada que essa decisão não vai dar resultados, esses analistas são os primeiros a aparecer que nós apoiamos essa decisão porque aquela decisão não era a mais acertada. Isso também se coloca quanto a Sonangol. Muitos têm alertado que a Sonangol hoje é um mal para o próprio Estado angolano. A Sonangol precisa ser reestruturada. O processo de reestruturação... O doutor também é dessa opinião que a Sonangol precisa urgentemente ser reestruturada. Não, há um processo que chama o Programa de Regeneração da Sonangol. É um processo de reestruturação organizacional que está em curso já há alguns anos. Mas nunca termina. É um processo. É um processo. Mas o cidadão tem pouca informação. Pronto, o senhor é jornalista, tem que satisfazer essa curiosidade. Mas a própria Sonangol devia ter uma estratégia de divulgar. Sim, mas por ser uma empresa de todos os angolanos. Mas o senhor é jornalista, tem que ir lá colocar as questões e trazer aqui para nos informar. Mas como um indivíduo bastante atento nessa sociedade, que comentário, que análise faz desta opção? Há um processo de reestruturação quase que ninguém sabe. Há o programa de regeneração da Sonangol. Na minha primeira fala eu disse que visa... Regeneração, o que significa? Desculpa. Pronto, é mais um palavrão, é um programa de reestruturação da cadeia de negócios, né? Da cadeia de negócios. Tirar a Sonangol, como disse na minha primeira fala, dos negócios não nucleares. E a Sonangol pretende focar-se naquilo que é a sua vocação, como uma empresa de energia, porque a Sonangol havia se expandido em demasia e depois não teve a capacidade de gerir os muitos negócios. Mas isso já está provado que a Sonangol não conseguiu gerir. E uma pergunta também que queria fazer, e vou fazer a todos: que grande negócio foi feito em Angola que não tem o dedo da Sonangol? Óbvio, alguns países tiveram que usar empresas como a Sonangol, com muita robustez financeira, que é para poderem alavancar outros setores da economia.
Se fores ao Japão e perguntar o CEO da Mitsubishi qual é o objeto de negócio da Mitsubishi, ele vai te dizer negócios. Porque a Mitsubishi faz desde o chip para o satélite ao paracetamol, fertilizante, faz tudo. Mas há uma disciplina diferente daquela que nós não tivemos na Sonangol. Se for ver a Samsung, que é responsável por 17% do PIB sul-coreano, eles fazem tudo e mais alguma coisa. A diferença, a diferença é que há uma disciplina de gestão que nós não tivemos. Coincidiu os melhores momentos da Sonangol com o fim da guerra e a necessidade Doutor, de se criar. Eu gostaria que não fizesse história, me respondesse. Mas, assim, de forma espera, eu não tenho que satisfazer a tua curiosidade. Não é a minha curiosidade, essa é a curiosidade também dos nossos ouvintes. Não, o que é que acontece? Já temos pouco tempo, doutor. Sim, mas eu me explico. Nem tudo se responde segundo a lógica matemática. 1 mais 1 é 2. Há coisas que nós temos que explicar, temos que contextualizar as decisões que foram então, tomadas. Seja resumido, doutor. Então eu digo que coincidiu o melhor momento da Sonangol com a aprovação daquela lei em 2003. Não se poderá falar do processo de acumulação primitiva de capitais sem falar da lei do fomento, da lei do fomento empresarial privado, que obrigou Sonangol, BPC, BCI, Indiama, todas as empresas públicas financiarem projetos que foram politicamente selecionados com o intuito de criar uma classe empresarial forte capaz de dar seguimento ao desenvolvimento econômico em Angola. Se lembra, o presidente José Eduardo Santos havia dito, não podemos admitir, noutros termos, não podemos admitir que um conjunto de empresas tenha o domínio da importação de alimentos. Falava especificamente para o cartel dos libaneses em Angola. Em resposta disso, surgiram alguns angolanos que entraram para o negócio e foram confrontar com os libaneses. E depois, do ponto de vista de algumas decisões políticas, sem muito ruído, foi-se eliminando alguns libaneses do nosso mercado. Então... mas os libaneses acabaram dominando o mercado até hoje. Não, se metamorfosearam, eles foram inteligentes, se transformaram. Então, é necessário não separar a Sonangol da história política de Angola. Frei Angalo, para si, a Sonangol, já disse no princípio, é a galinha de ovos de ouro, e que parece que hoje nem são tanto assim ovos de ouro, nem são de prata, como disse no princípio o Dr. Rui Verde. A questão que se coloca é, tudo que é visto como algo que sustentou a corrupção em Angola tem dedos, tem as impressões digitais da Sonangol. Como podemos fazer a correção e reestruturar a Sonangol a olhar para tudo aquilo que se conhece de errado que essa empresa representa para o país, que precisa ser imediatamente corrigida para o bem da própria economia nacional? A primeira coisa é assim, nós em Angola temos que nos livrar de um grande mal que é a partidarização do país e das instituições e das pessoas. Ok. 2. Quando a privatização, muitas vezes as pessoas têm receio, pensando que pronto, já não vão ser donos do projeto ou da empresa. O que é que acontece? A privatização te traz aquilo que chama um board diversificado. Tanto pessoas com, digamos, uma mesa, vamos falar, uma mesa de assembleia com pessoas que querem crescer, sobretudo os privados. Então, o que é que se faz? O Estado fica com uma cota e vai dividindo para os sócios pequenas cotas. Eu vou dar um exemplo muito simples de uma das maiores empresas do mundo, que é a Amazon. O fundador da Amazon só tem 30% da empresa. Só tem 30% da cota da Amazon. O resto tudo está dividido por sócios que mantêm a Amazon. Então, o que é que acontece? O país, portanto, o processo de privatização tem que ser assim, quando você quer fazer uma coisa, faz rápido. Experimenta rápido e, sobretudo, por exemplo, trazer para a mesa da Assembleia novas ideias, pessoas com interesse de crescer, ok? E o Estado continuará a manter, digamos, aquela cota que garante uma decisão importante. Por exemplo, se eu tenho 30% da cota da Sonangol, por exemplo,
e tenho mil investidores, cada um com 2, 3, 4%. Aquelas pessoas vão fazer tudo para fazer crescer, para aumentar o seu lucro. O seu lucro. Portanto, o processo de privatização, o processo de expurgar as instituições do partido, porque aqui primeiro é preciso expurgar o MPLA das instituições. A privatização ajudaria a isto. O processo que o Dr. Jaime Mochará cita, que é de 2003, é isso? Portanto, aquilo sabia-se que era só do MPLA. Portanto, é aquela altura que eu digo que você é empresário, tem que ser do MPLA. Se não é do MPLA, tem que ser do MPLA. E, portanto, não era um projeto de crescimento que havia, não é um projeto de crescimento nacional propriamente, mas de potenciar, é aquilo que chamam empresário do Orçamento Geral do Estado. Por exemplo, em Angola, nós temos poucos empresários. Nós temos gente que dependia do Orçamento Geral do Estado. No momento em que tiveram que se virar sem a Sonangol apoiar, faliram, todos faliram. Por isso o país está com elevadíssimos índices de desemprego. O país não produz, essa mentira de dizer que o país já produz coisas suficientes, não sei para quê, papel não produz, alimentos não produz. A cesta básica aumentou 27%. Quer dizer, num país fértil como Angola. Mas há produtos, Frei, há produtos em que o aumento está na ordem de 100%, outros até 200%. Só para o Frei ter a noção, um tomate está a ser vendido a 5 kwanzas, cá em Luanda. Exatamente. Portanto, eu digo, quando nós vamos desmentir, dizer que já produzimos o suficiente para não importar, quer dizer, os outros fazem isso para proteger o seu mercado. Mas nós, por exemplo, quem controla o mercado do pão em Angola são os libaneses. Quem controla o mercado do leite em Angola são os libaneses. Mas o Líbano está falido. Sabem que o Líbano é um país falido. Ok. Quer dizer, os corruptos do Líbano, associados com os corruptos de Angola, controlam o país. E então, a importância da privatização das instituições que devem ser privatizadas. Vou dar outro exemplo simples e fecho aqui. Sim. As estradas. Na Europa, em todos os países europeus, existem segmentos das autoestradas que são geridas por entes privados. Investem para construir, para criar as condições, por um tempo e depois, portanto, eles vão explorando aquilo e mantêm a autoestrada em condições. O país precisa de dar esse passo corajoso, é um passo corajoso, mas depende da pluralidade e da vontade de fazer crescer o país, expurgando do partidarismo, porque o problema, a doença, o cancro do país são os partidos e os interesses partidários. Ok, obrigado. Chiplica, a Sonangol precisa ser repensada, é urgente. Chiplica não está, eu volto ao doutor Riverde. Doutor Riverde, a Sonangol ainda serve para financiar a nossa economia? Mas já está, acho que já está, mas serve, obviamente serve. Como vê, tem resultados positivos e depois uma parte desses resultados, que em 23 serão cerca de 3 mil milhões de dólares, uma parte depois são entregues a impostos, portanto, alguma parte serve. Não serve como no passado, entre 2002, 2010 e 2013, isso obviamente que não. Mas também não acho que seja negativo. Vai obrigar, ou como já está a obrigar, a arranjar-se outras soluções que não passem pela Sonangol. Portanto, a Sonangol será uma empresa que pagará os seus impostos, que dará algum dinheiro ao Estado, mas que não é o Estado já, nem que determina já o financiamento do Estado. Isso tornar-se-á cada vez mais impossível. Então, o país ainda pode contar, o país ainda pode contar com a Sonangol. A Sonangol ainda tem muito para dar para o nosso país. Tem muito a dar para o nosso país. Alguma coisa, se for modificada, claro que tem. O que é que tem, Dr. Rui Verde, o que é que tem de ser modificado na Sonangol? Bom, eu julgo que são dois aspectos essenciais que já foram aqui abordados por todos, que é
o investimento, tem que arranjar novo dinheiro para investir e a gestão tem que passar a ter uma gestão mais atualizada, mais restrita, mais, como disse o Frei Engalou muito bem, virada para o crescimento da própria empresa e não propriamente para ser uma empresa de um Estado ou de um partido ou do que quer que seja. Tem que ser uma empresa para dar lucro e pagar os seus impostos, e tem que ser esse o foco, e é a vantagem da tal privatização, que é privada, que é parcial, e eu foco isso, não é entregar a Sonangol aos estrangeiros ou a um grupo de oligarcas, não, mas é a vantagem que uma semi-privatização trará, é ter uma gestão de outras pessoas que se sentam à volta de uma mesa com novas ideias. Mas haveria algum critério de seleção de quem pode fazer a gestão da Sonangol, ou continua com esse critério bastante político-partidário? Eu julgo que se tem que passar por um critério baseado no mérito, por um lado, e haver uma espécie de um conselho de auditores da sociedade civil ou qualquer coisa assim desse género também era importante. Como há na Alemanha aquilo que eles chamam os conselhos gerais, em que tem membros dos sindicatos, das sociedades civis, que de certa maneira fazem uma supervisão da gestão da empresa. Julgo que esse aspecto também seria importante. Muito obrigado. José Gama, a Sonangol continua a ser a grande referência que se tem, mas se nós olharmos hoje o caso de Manuel Vicente, o caso de São Vicente e tantos outros casos passaram pela Sonangol, será que a Sonangol já não tem mais capacidade de criar novos ricos, José Gama? Não, porque a Sonangol sofreu algumas mudanças, né? Antigamente ela auto-se governava e os seus titulares faziam aproveitamento das suas funções e dos seus cargos para se enriquecerem, tomarem proveito próprio. Hoje há mais cautela, embora que creio que há 3 ou 2 anos tivemos o diretor, o novo PCA da Sonangol, a usar fundos públicos para comprar bilhetes de passagens em primeira classe ou executivo para a família, para a filha, para o genro, para os netos, para uma viagem aos Estados Unidos. E poderemos ainda encontrar coisinhas assim. Mas agora, usar a Sonangol para, como foi feito no futuro, para abrirem bancos... Aliás, como foi feito no passado. Exatamente como no passado, os próprios gestores da Sonangol abriram uma outra empresa petrolífera, que é a Sodiam, a Somoil, já não estão a esse nível. Portanto, houve aqui uma ligeira alteração em termos de comportamento e conduta dos dirigentes, e podemos aqui afirmar que já não está sendo usada para... E depois, hoje as coisas, temos também as internets, as redes sociais, que ajudam também nas denúncias, né? E hoje todo dirigente teria medo de avançar como se fez no passado, em que não havia prestação de contas assim de forma tão rigorosa. Mas seja como for, a Sonangol continua a ser uma empresa que contribui significativamente para o OGE, em diversas formas, né? Com as receitas petrolíferas, ela continua a ser a principal empresa que faz lá a sua contribuição. José Gama, já volto assim para a última palavra. Chipelica, não sei se consegue me ouvir agora. Chipelica? Não sei o que é que se passa. Doutor Jaime, uma das coisas, só para terminarmos, toda a gente tem curiosidade de como é que é feito o recrutamento para se chegar a Sonangol. Mas também é uma coisa que chama a atenção, se tivermos que olhar naquilo que é a organização dos recursos humanos da Sonangol, vamos encontrar aí muitos sobrenomes de famílias. A Sonangol é uma empresa de famílias. Essa pergunta é muito provocadora. Eu também tenho um nome de família, né? Todos nós temos nome de família. O seu sobrenome de família não está também num bom núcleo ou num bom número de pessoas que estão na Sonangol? Eu não sei como é que é feito o recrutamento na Sonangol. Com certeza deve ter os seus critérios
eu não me sinto capacitado que é para poder Mas escrutinar aqui há muitos nomes muito familiares. Olha, Luanda era uma coisa com 600 mil habitantes em 2000, aliás, em 1975, e houve muitas famílias que se cruzaram, muitos casamentos entre pessoas das mesmas famílias. O amigo casava com a prima do amigo, com a irmã do amigo, e todos esses cruzamentos. Então, Luanda usa esse conjunto de E o ponto conjunto de várias famílias. O ponto de convergência é a Sonangol. Não só o ponto de convergência, né? Mas o Luanda era uma coisa pequenina, tinha menos população que o Será município de que Viana. podemos encontrar algum membro do bureau político do antigamente que não tenha um familiar na Sonangol? Não sei. Sonangol tem mais de 1000 funcionários. Imagina, Horácio, a gente tem que escrutinar os nomes todos. Depois, eu não sou funcionário, não sou trabalho da Sonangol. Se fosse. Então eu não sei. Não estaria aqui conosco. Não, até podia estar aqui convosco, mas eu não sei explicar como é que é feito o recrutamento. Mas há algum interesse? Mas a Sonangol investiu muito na formação, hein? Tem muitos quadros. Sim, é a empresa que mais investe nesse sentido. E aliás, muitos quadros que não são da Sonangol foram formados com bolsa de estudo da Sonangol. Pronto, a Sonangol tem 2 segmentos. Tem a formação interna para os seus trabalhadores, aos mais diversos níveis, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, cursos de superação, tem tudo isto. E também contribui para a cadeia formativa do Estado angolano, oferecendo bolsas para o Estado também. Muita gente foi se formar lá fora com bolsa da Sonangol e não é trabalho da Sonangol. Eu vou já terminar convosco. Começo por ti, Chipilica. Não sei se está agora de volta. Chipilica, 1 minuto para terminar. Chipilica assumiu. José Gama, 1 minuto para terminar. Pois, o meu minuto era para reiterar que a Sonangol, seja como for, continua a ser uma das empresas que contribui com receitas petrolíferas e sobretudo por ser a responsável pela exploração e produção de petróleo em Angola, e a maior parte dos lucros dessa empresa é repassada para o governo na forma de impostos, royalties e dividendos. E dizer que em 2022, pelo menos ela contribuiu com cerca de 40% da sua receita total do OGE. Portanto, é uma empresa ainda que também muito contribui com a empregabilidade. Ela é uma das que, até pouco tempo, era uma das que mais acolhia trabalhadores e com isso também contribui para a nossa economia nacional. Muito obrigado. O último minuto, Dr. Rui Verde. Dr. Rui Verde. Terminava também levantando 2 pontos de possível desenvolvimento estratégico da Sonangol e que dizem respeito a 2 grandes participações que estão em Portugal e que não estão bem exploradas. A primeira é a participação na Galp, e que é uma participação indireta e que devia passar a ser uma participação direta, isto é, a Sonangol participa numa empresa da família Amorim, por sua vez domina a Galp, portanto a Sonangol passa a expressão a fazer um frete à família Amorim, quando a Sonangol devia participar sozinha e diretamente, o que aí ia valorizar muito mais nos tais bilhões da Forbes que o Zé Gama falou, ter uma participação direta na Galp. Por sua vez, neste momento, no milénio BCP, a Sonangol pode se tornar novamente a principal acionista do milénio BCP, com o decréscimo que está a acontecer dos chineses da Fosun, e podia criar aqui um ciclo virtuoso de investimento e captação de capital entre a Sonangol, a Galp e o milénio BCP, se isto fosse bem gerido e não tivessem lá as participações mais ou menos adormecidas, sem se perceber bem o que fazer delas. E com isto termino agradecendo o vosso convite e a vossa atenção. Nós aqui agradecemos, sempre disponível quando é solicitado para debitar tudo aquilo que sabe. E naturalmente a informação aqui ficou, os nossos ouvintes anotaram a informação dada pelo Dr. Rui Verde. Frei Angalo, a sua última palavra. 1 minuto.
Olha, a minha última palavra é essa. Portanto, a economia de um país depende das suas empresas. Naturalmente, não podemos menosprezar a Sonangol. Ela, pelo seu setor, é uma empresa de grande relevo. E então, se nós a famosa diversificação, quer dizer, quando se fala de diversificação da economia, não quer dizer que não significa abandonar o que se fazia e fantasiar outras coisas. Portanto, seria fortalecer a Sonangol, e fortalecer a Sonangol significa trazer investimentos para ela. Trazer investimentos para ela, quer dizer, significa privatizar alguma parte da Sonangol e, portanto, utilizar os recursos da Sonangol para investir nos outros setores. Tá? Porque o dinheiro tem que vir de algum lado e nesse momento... Mas investir com os mesmos métodos do passado ou... Não, é aquilo que eu já disse. Portanto, aqui se trata de critérios de gestão. Não é oferecer dinheiro como faziam antes, tipo, por amizade. Portanto, tem que ter, vamos dizer, os gestores, por exemplo, se a Sonangol tiver aí privados colocados, eles não vão permitir, portanto, decisões mais ou menos assim fantasiosas. Portanto, eles vão pensar o quê? Vamos estar a tirar, sair dinheiro da empresa, estamos a investir no setor, por exemplo, mineiro. Frei, vou insistir, vou fazer uma última pergunta, porque ainda temos um pouco de mais alguns segundos. É tempo de se auditar a Sonangol? Uma auditoria, uma CPI a Sonangol impõe-se? Absolutamente, absolutamente. O que acontece? Vamos, se você quer privatizar, tem que quem vai receber tem que saber quais são os passivos e os ativos da empresa. Portanto, o processo de privatização tem que ver tudo com isso. Portanto, primeiro tem que se ver como é que está a casa antes de alugá-la. Portanto, fazer uma auditoria e ver os erros que tem que se assumir isso. Portanto, está mal, acabou. Vai se ver que estava mal aquilo. Primeiro tem que se detectar o que está mal para poder se poder direcionar para o futuro. Se nós não temos a coragem de ver como trabalhávamos antes, como é que vamos perspectivar o futuro? Portanto, uma auditoria a sério, simples, até podem prometer não me levar ninguém para a cadeia. É só para ver como é que as coisas estão, o que é que está errado, que é para podermos nos direcionar, porque nesse momento já está visto. E eu já repito isso desde 2018. Frei, obrigado. Não precisamos mandar ninguém para a cadeia, só precisamos dizer, está mal, vamos como então? Porque você errou, então não erra mais, vamos assim. Muito obrigado, Frei. Dr. Jaime, eu roubei alguns segundos assim e vou terminar consigo. Nota conclusiva. Sim, eu vou subscrever parte do que disse José Gama, Frei Angalo e o Dr. Rui Verde. Eu penso que é necessário prestar muito mais atenção à Sonangol, empoderá-la. Vamos botar um penso quente no seu passado e fazer aqui votos de que o processo de regeneração em curso efetivamente transforma a Sonangol numa empresa maior do que ela é, mais forte, que aumenta a sua capacidade de refinação. À medida que o declínio da produção petrolífera em Angola vai se verificando, a Sonangol tem que ser mais inteligente e investir em refinação de petróleo. Petróleo ainda continuará a ser uma grande commodity, vai continuar a ser ainda a principal fonte continuar a ser ainda o nosso principal orgulho. Vai continuar. Novas descobertas estão sendo feitas. Não é por acaso que há aquelas disputas no mar na China devido às prováveis reservas de petróleo aí. Então essa agenda verde está longe de ser uma realidade. Então temos que pensar em proteger a Sonangol e, partindo da experiência que resulta da guerra da Ucrânia, todos os países sérios estão a pensar seriamente numa presença pública forte no setor energético. E a Sonangol pode ser diferente. Muito obrigado.